Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. O acirramento da crise político-econômica em que o país está enfiado pode levar a vários desfechos. A possibilidade de a presidente Dilma sofrer um impeachment cresceu muito nos últimos dias. Embora a petista se mostre resistente, o governo anunciou hoje 26 bilhões de reais em cortes e aumento de impostos para conter a crise. Contudo, lá no Banco de Reservas, setores do PMDB já negociam com a oposição a eventual ascensão do vice-presidente Michel Temer ao poder. Para debater o atual cenário, Cena Política convidou um político experiente, o deputado federal do PMDB, José Saraiva Felipe, que está em seu 6º mandato de deputado federal por Minas. Ele foi presidente estadual do PMDB, também foi ministro da Saúde no governo de Lula e ocupou o mesmo cargo na estrutura do Estado. Convidamos também os jornalistas. Acir Antão, da Rádio Itatiaia, com grande ibope no Rádio Mineiro, está há mais de 40 anos na Itatiaia. Já exerceu as funções de repórter, redator, editor de jornais e diretor artístico. Durante anos, foi repórter de política na Assembleia Legislativa. Compositor, sempre esteve ligado à MPB. E Eujácio Silva, foi repórter político do extinto Jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é editor do jornal Edição do Brasil, semanário há 32 anos, mais de 32 anos, aqui em Minas. Ô, deputado, eu agradeço muito a sua presença, como agradeço também dos jornalistas, companheiros aqui. Nossa, que já vieram aqui outras vezes aqui no Cena Política. Eu queria começar te perguntando o seguinte: depois do rebaixamento da nota do Brasil por aquela agência internacional que colocou que para o país o selo de mal pagador, a agência Standard, a crise acirrou-se mais ainda. Acirrou-se mais. Hoje a presidente, o governo anuncia que vai mandar para a Câmara dos Deputados um pacote com 26 bilhões de cortes e vários impostos, inclusive a sua origem é a medicina, é médico, sim, a possibilidade da volta do CPMF. Primeira coisa que eu te pergunto, deputado, como é que isso tudo aí está batendo e vai bater no Congresso, na Câmara dos Deputados? Bom, eu queria primeiro agradecer a você, Carlos Barroso, para nos convidar aqui na TV News para fazer esse debate. Queria dizer da minha satisfação estar junto aqui com Acir Antão, de estarmos aqui com o Eujácio Silva. E, bom, atendendo aí a sua pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte: essa é uma situação que já vinha se anunciando. A questão dessa agência Standard & Poor's, ela ter rebaixado o Brasil, de alguma forma nós já nos sentimos meio rebaixados. A senhora, é uma crise... O rebaixamento era anterior? Eu acho que sim. O rebaixamento, inclusive, moral do país, a situação de descontrole do governo por falta de interlocução política do Congresso. Claro que quando o Poder Executivo fica fraco, fica debilitado, os presidentes do Legislativo, tanto da Câmara como do Senado, eles tendem a crescer a sua importância, a fazerem mais imposições. Então, eu acho que já vinha uma situação ruim. E, de certa forma, isso foi a gota d'água que jogou o país aí numa crise, exigindo providências mais que urgentes. O governo não fez conta de padaria, realmente não prestou atenção, né? Como vinha crescendo a economia, claro que crescendo artificialmente, a tal política anticíclica que era dar subsídio, aumentar benefício social, ou seja, tampando o buraco, e não viu que nós tínhamos uma crise internacional, menos demanda por commodities, os preços baixaram muito, então eles não tiveram a perspicácia de perceber essa situação. Eu acho que o rebaixamento foi até uma forma de sacudir, sobretudo o núcleo mais duro em torno da presidente da República, para essa situação de que
Os gastos do governo já não cabiam mais dentro do produto interno bruto. Você disse aqui numa conversa há pouco que lá em Brasília está uma confusão. Foi essa palavra que ele usou? Foi? Então, eu falei que está, hoje uma expressão muito comum, está um clima de barata voa. Barata e Barata vaca voando, barata, isso tudo. aí. Está voando tudo, sabe? Está voltando Como aquela, é que é? Conta aquela pra gente música sobre do esse- Chico Buarque, né? até- Quem foi que falou no boi voador? Manda prender esse boi. Eu até seja falei esse vaca, boi a que origem for. é boi, realmente. Boi É isso aí, voador. boi voador. Mas essa crise toda que o senhor está se referindo aí, deputado, o senhor vê uma solução à vista para isso? curto Esses prazo, anúncios, não. esse anúncio de hoje, esse corte de 26 valores, bilhões, 26 bilhões de cortes, querem vai chegar a resolver? 30 bilhões para cobrir o déficit, né? Na o verdade, vai déficit ser muito estimado. mais. 30 bilhões é uma conta otimista que o governo fez com... Também a conta de padaria? Ela, por exemplo, estimam que o Brasil vai ter um decréscimo no seu PIB, por exemplo, de 1%, quando, na verdade, todos os economistas do Brasil, as agências, que vai ser de 2%. Então, é possível. Uai, se está diminuindo a atividade econômica, a arrecadação, óbvio que vai diminuir. Então, vai ser, o rombo é maior do que 30 bilhões e meio. Então, eu acho que é uma situação complicada. Acho que se somaram 3 crises, diz que é a tal tempestade perfeita. A crise política, até assim, acho que falta bons interlocutores dentro do entorno da presidente da República. Nós temos a crise moral detonada aí pela questão do petrolão, antes do mensalão, agora do petrolão. E uma crise que o governo tem que dar conta dela e que a sociedade tem que ajudar. Agora não tem jeito, que é a crise econômica. O país, é difícil usar essa expressão, mas o país quebrou, na verdade quebrou. Hoje eu estava olhando rapidamente aqui, já aqui na televisão, eu estava vendo os cortes que ela anunciou hoje. Cortes, por exemplo, de 3,8 bilhões do Minha Casa Minha Vida. Acabou Minha Casa Minha Vida, tem que pagar. Não sei se A sobrou menina recurso. dos olhos do governo petista, né? Sobretudo da Dilma, né? Da Que era, Dilma. esse é um programa que tem a marca dela, que ela lançou, o pessoal até brincava que o programa era Minha Casa Minha Dilma. Sabe? Então, assim, isso ela está abdicando de uma marca do governo dela. Agora não tem jeito, nós vamos ter que acertar no Congresso, nós vamos ter que aceitar cortes. Agora haverá uma discussão complicada sobre a questão de impostos. Dizia que o Barroso que eu sou da área da saúde, a CPMF, naquele tempo já conseguiu que o Congresso aprovasse destinando recursos para a saúde, recursos que nunca chegaram lá. Não. Caiu no caixa único e sumiam, né? Então, o recurso fazia o seguinte: o governo repassava o dinheiro do CPMF para o Ministério da Saúde e retirava do orçamento da União igual valor, fazia uma substituição de fonte. Então, não chegou nada novo lá. Por isso, já pediu o boné e foi embora para casa. Então, e agora, pelo menos, não se teve a disfarçatez de falar que o dinheiro ia para a saúde. Porque Não seria verdadeiro não, argumento, porque né? o dinheiro é para cobrir um buraco, é para tampar um rombo. Então o dinheiro não ia para a saúde, pelo menos assim. Começou essa discussão com o governo precisando tampar um buraco, então era disfarçatez demais defender esse imposto dizendo que ele ia para a saúde. Deputado. E outra coisa, ele não será dividido com estados e municípios que também estão numa situação de penúria. Você está falando aí que a população vai ter que ser chamada para ajudar a conter essa crise. Mas na hora que foi armando esse buraco financeiro, Abrindo, né? essa cratera no Brasil, para chegar a essa situação caótica que chegou agora, o governo não pensou em chamar a população. Mas o para governo discutir. chamou a população. E eu vou discordar de você, José. Por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Educação da Câmara. Foi o programa FIES, para a educação, que é através do qual os estudantes conseguiam bolsas, financiamento junto à Caixa Econômica Federal, ele foi lançado em 2010 e naquele ano ele gastou 1 bilhão e 100 milhões de reais. Eles perderam o controle, afrouxaram as regras para empréstimos junto à Caixa. Isso nós chegamos em 2014, fechamos em 15 bilhões. Ou seja, aumentou 15 vezes em 4 anos. Mas aí não foi uma falta de administração do governo? Não, mas beneficiou muita gente. Eu, como presidente da Comissão de Educação, o que eu tenho sofrido, assim, olha, as pessoas assim, estavam estudando, tem gente que
Hoje eu recebo uma ligação, um estudante de medicina passou em primeiro lugar numa faculdade de medicina do interior, vai ter que abandonar o curso porque não tem como conseguir mais FIES e ela não tem como pagar e, portanto, vai ter que voltar para casa. Eu vi situação de estudantes de Teresópolis, que estiveram lá na Comissão de Educação, estudante de medicina no 5º ano que não conseguia renovar FIES, ou seja, o governo bancou aí 4 anos e, de repente, muitas dessas pessoas iriam para casa. Agora, dizem também que houve descontrole. Só uma puxada de tapete, né? Descontrole também, né? Porque eu vi relatos também de gente que tinha dinheiro que vinha pagando, a família pagando, e que de repente... Isso que eu quis dizer, houve uma má administração, quebrou o Brasil e agora a população vai ser chamada a contribuir com a incompetência do governo? Parece que tudo isso, não é? A gente está cansado de ver esse filme, né? Hoje eu até lembrava, diz que o projeto, o pedido de impeachment mais importante que a Câmara vai discutir vai ser o do Hélio Bicudo, que ele é fundador do PT, e tudo está sendo feito para que o pedido dele seja o que vai vingar, por ser o fundador do PT. Porque ele está mais baseado em informações técnicas, jurídicas, etc. Bem, mas eu estou lembrando de uma coisa aqui muito básica, muito importante. Um presidente da República, ele tem que ter tido a experiência de passar pelo parlamento, porque é no parlamento que as pessoas convivem, que os contrários convivem, que os adversários convivem, né? É no parlamento que... Então, um sujeito que passa pelo parlamento é muito mais fácil ele dialogar, conversar com as pessoas, né? E a gente sente isso na carne que a presidente Dilma, né? Ela foi colocada ali e o presidente Lula tinha... se tinha que colocar uma pessoa que não era mais o Zé Dirceu, porque aconteceu o problema do mensalão, ele teve que ser cassado, ele poderia arranjar qualquer outra figura do PT, já que ele tinha que bancar a eleição, como ele bancou da Dilma, que ficaria muito, eu acho que, pelo menos, acho que não faria isso que a Dilma fez, né? E a Dilma é uma economista. Assia, primeiro é o seguinte, de cara, eu convivi com a presidente Dilma numa situação em que ela estava transitando do Ministério das Minas e Energia para a Casa Civil. Você era ministro da Saúde? Eu era ministro da Saúde, do presidente Lula. E ela estava... Eu não sou do PT, eu sou do PMDB. Aliás, só tive um partido. Eu era do MDB e depois do PMDB. Eu acho que eu conto isso a meu favor. Eu nunca quis mudar de partido, ou seja, quando o PMDB estava muito mal, eu estava mal junto. Quando estava numa posição melhor, eu também estava numa posição melhor. Para você ter uma ideia, quando eu fui secretário de saúde aqui no Estado, há 20 e tantos anos... Primeiro governo do Hélio Garcia, né? Não, o segundo governo do Hélio Garcia, eu fui representando o PMDB compondo o governo. Então, eu posso dizer, um problema é o seguinte, eu tenho a impressão... Primeiro, eu não tive problema de relacionamento com a presidente Dilma, mas eu tenho a impressão assim, que ela não tem essa vivência do parlamento, ela não tem esse gosto do diálogo, de conversar. Isso o Fernando Henrique fazia muito bem e o Lula também fazia muito bem. Muito bem. Chamava, conversava com o líder, conversava com o presidente de comissão. Então, eu acho que a interlocução ficou difícil. Ela se cercou, por exemplo, o ministro Mercadante tinha uma queixa pessoal, mas eu vejo que ele tem muita resistência, seria o ministro para fazer interlocução, é o atual ministro da Casa Civil, mas ele tem muita resistência no Senado, na Câmara, então eu acho que ela ficou meio isolada politicamente. Eu sempre falo o seguinte, que para governador, eu não sei em termos de prefeitura, que eu acho que não tem muita coisa nesse sentido, mas tem alguma coisa também, e no Congresso Nacional. Presidente tem que saber respeitar o deputado e senador e liberar as emendas parlamentares. A partir daí ele começa a conviver bem com o Congresso. Porque eu acho que o senador e que o senador quer, além de tudo, é as suas emendas parlamentares, aquela emenda que vai levar uma ponte, que vai levar uma coisa para o interior. Primeiro, ela tem que ter uma base de atender os deputados que tiveram que fazer uma lei para impor a ela o cumprimento dessa obrigação. Toma lá e dá cá. Esse toma lá da cá não tem jeito de ficar livre. Barroso, devagar. Primeiro, isso sempre foi assim, e não é só no Brasil, não.
Aí é uma coisa que eu preferiria que nós discutíssemos. Isso não é só no Brasil, não. Eu quero voltar a falar sobre isso. Agora, o que o Assir fala é correto. Por exemplo, uma ponte, um posto de saúde, que não vai estar num programa feito num gabinete em Brasília, e eu já fui ministro para saber que você discute só macropolítica. É verdade. Você não sabe o que está acontecendo no município, no outro. O sistema de saúde é todo centralizado. Aí, se não for o dedo do deputado para levar aquela emenda à lei, os municípios são cada vez mais pobres com a centralização tributária. Então, o sujeito de fundo de participação, sobretudo os menores, não conseguem viver. Eles precisam desses recursos extra-orçamentários para poder fazer alguma coisa no município. E para o deputado também isso é fundamental. Cuidado com a dor, né? Você quis me dizer, né? Não, porque eu acho que a gente tem Tá que... certo, eu estou brincando. Olha, a cena política volta já já debatendo o PMDB e o poder no país. Segue cena política debatendo o PMDB e o poder no país em meio a essa crise político-econômica. Deputado, antes da gente entrar nesse aspecto do PMDB e o poder, como que vai ser no Congresso, na sua avaliação, esse pacote da presidente? Você acha que pode ter uma boa acolhida? Hoje, mesmo setores do PMDB, que é o partido aliado, o principal partido aliado, estão contra a presidente ou estão assim, articulando a queda dela? Barroso, é o seguinte, eu vi rapidamente aqui no Sim. estúdio da televisão, eu vi do BH News, eu vi elencados os cortes, o valor de 26 bilhões. E mais um tanto de impostos, né? Sim, eu estou falando de corte do Sim, orçamento corte. atual. Corta 26 bilhões, Minha Casa Minha Vida 3,8 bilhões, eu não sei se sobra alguma coisa, acho que muito pouco. Bom, agora vem a questão, isso supre 26 bilhões. A ideia parece que é dobrar os 30 bilhões e meio, que vai só tapar o buraco e fazer um superávit de 0,7, que é o que o governo estava se propondo. Você vai precisar de sobrar mais 30 bilhões para fazer essa arrecadação a mais para bater na dívida pública. Olha aqui, essa questão do imposto, que necessariamente vai ter que passar pelo Congresso, acho que vai ser a parte dolorosa do ajuste. Primeiro o seguinte, a carga tributária no Brasil, bom, se você falar com o pessoal da Receita, eu tenho que conversar, eles falam que não é alta. 39% do que o país produz é imposto. Tem uma queixa de que nós cobramos impostos suecos e damos serviços africanos, sabe, assim, serviços realmente muito ruins. Na área da saúde, a educação também tem muitos problemas, a área social como um todo. Então, eu acho que nessa questão, e outra coisa, que o governo acho que não tem essa... Os deputados, os senadores, eles de alguma forma, eles têm compromisso com os governos estaduais. Cada um no seu estado tem algum... Olha, ele não vai dividir nada com os estados e municípios. É um dinheiro só para o rombo federal, né? O rombo federal. Com a economia decrescente, um estado como Minas Gerais, que dependia muito de vender minério de ferro, de vender café, assim, é um estado que vai sofrer muito com a queda da arrecadação pela diminuição da atividade econômica, pela queda do produto interno bruto. Seria, por exemplo, uma tática, quase que uma forma de... se ela estabelecesse algum tipo de imposto, de contribuição, teria que ser imposto. Contribuição não é repartida com os governos estaduais e municipais. Para compensar, inclusive, a queda, sobretudo para os municípios menores que dependem só disso, do fundo de participação dos municípios. Então, essa vai ser uma querela que eu já estou vendo que vai pegar fogo. Eu não vi ainda, porque saiu agora à tarde, eu não tive a oportunidade de me debruçar sobre os impostos que estão sendo propostos. Eu disse aqui que, pelo menos, não estão dizendo que vão recriar a CPMF, eu não sei se vem como contribuição ou como imposto,
imposto divide com o Estado e município, contribuição não divide. Sim. Então eu não sei como vem. Chegou a ter uma sugestão do ministro, a semana passada, de voltar com a CID e uma parte dos 50 centavos por litro de gasolina, de combustível seria dividido dentro dessa sugestão eu já do sei senhor. por isso, é porque a CID é uma contribuição, então divide com o Estado e o município. Se eles botarem imposto, aí não. Imposto é só do governo federal. Então, olha para você ver. Nós temos a mesma situação de penúria dos municípios e dos estados brasileiros. Junto com o rebaixamento da nota do Brasil, foram rebaixados também a nota de 3 estados brasileiros, da dívida de 3 estados brasileiros. Portanto, ficaram na mesma situação, que foram São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Pelo grau de endividamento, também tiveram suas notas rebaixadas, o que dificulta. Sobretudo se tiver uma outra agência que for na mesma... Se 2 agências rebaixarem o Brasil, por enquanto nós estamos na Standard & Poor's, mas tem agências de outras agências... Que é a maior, né? Mais importante. Que é a mais importante. Mas se uma outra, estatutariamente, várias empresas multinacionais não podem fazer aplicações no Brasil. Ou se tem recurso, de alguma forma, vai retirar os investimentos do país. Então eu acho que essa vai ser uma discussão pesada. Parece que na proposição de diminuir ministérios, a presidente está esperando o retorno do vice-presidente Michel Temer, que está na Rússia. Agora, eu não acho que a vida do governo vai ser fácil no Congresso. Existe, da minha parte, a consciência de que não tem jeito, sabe? Nós realmente abrimos um buraco, não foi o povo que abriu o buraco, não. Eu de cara, não estou dizendo isso. Mas o governo foi incauto, o buraco aconteceu, a presidente custou admitir problemas, admitir equívocos, admitir erros, e agora não tem jeito, vai ter que ter uma solução para que nós possamos equilibrar as contas e, depois de passar por uma penúria, de nós retomarmos o crescimento Deputado, uma econômico. coisa interessante, eu fico analisando, né? Parece que a falta de coragem dos governos, né? Até porque, quando se fala em aumentar a arrecadação, né? Eu às vezes questiono até a loteria esportiva, que é administrada pela Caixa Econômica Federal, que a loteria esportiva é o seguinte: o prêmio de 25 milhões. Aí não saiu o prêmio de 25 milhões, aí fala assim, a previsão é de 30 milhões para o próximo prêmio, e fica 30 milhões, mesmo que dê 40 ou 50 milhões, você não fica sabendo se o prêmio aumentou. Mas eu acho que nesse momento, por que não legalizar certos jogos, né? Eu acho que você tiraria uma grande parte da arrecadação, até mesmo para suprir as necessidades da saúde e da educação. O cara quer jogar? Então vamos fazer os cassinos como tínhamos antigamente, nas cidades de estâncias hidrominerais, em certos lugares, etc. Tal, cidade acima de 100 mil habitantes. Cidade acima de 100 mil habitantes. Você chega em qualquer lugar do mundo, você encontra cassino em qualquer lugar. Eu tive agora recentemente na Europa, você encontra os cassinos por tudo quanto é lugar. O cara entra se quiser, não é verdade? E mesmo porque assim, quem quer jogar, como não tem cassino aqui, sai para jogar fora do Brasil. O cara que pode jogar. Então, quer dizer, eu acho que, sei lá, eu acho que você tem que buscar outros tipos de recursos para suprir as necessidades. A gente fala de problema de previdência. A previdência não é só o dinheiro dos segurados, não, daqueles que trabalham, não, e que pagam, e mais o patrão que paga, não. A previdência tem contribuição social, tem COFINS, tem PIS, você paga numa nota fiscal uma série de impostos previdenciários, não é? E aí pega aquele dinheiro da Previdência, se fosse só para julgar na pensão, no pagamento de pensão e tal, mas tem outras obrigações que a Previdência cobra e que não tem fundo para fazer isso. Quer dizer, sei lá, é um negócio... vai ter que entrar uma pessoa com um padrão de administração muito rígido para dar uma melhorada nas coisas do Brasil, porque do jeito que está muito difícil. Mas qual seria a solução, assim, prática para esse tipo de situação? Seria mudança do comando político? Eu já. Primeiro é o seguinte, eu não tenho a pretensão, e não tenho mesmo, por exemplo, eu acho que nós estamos numa quadra tão difícil que se eu tivesse assim, o estalo, eu acho que ninguém tem. Ninguém, nenhum partido tem. Nem situação, nem oposição? Não, nem situação, nem oposição. Eu acho que
Assim, nós realmente caímos num buraco, nós estamos abaixo do volume morto dessas represas que estão aí. O próprio ex-presidente Lula já disse isso. Ele disse que ele e a Dilma estavam no volume morto. Ninguém tem a solução mágica para isso. O Congresso vai ter que discutir muito, mas vai ter que participar. Não tem como não participar. Nós teremos que ter cortes. Esses cortes vão ser discutidos. Provavelmente, por exemplo, tem gente que vai gritar, porque cortou... saúde já é um problema severo, e aí corta mais 3,8 bilhões de reais. Eu não sei de onde vai cortar. Amanhã eu vou me debruçar sobre isso. Eu me interesso. A educação. Na área de eu saúde, já fui presidente. só voltando na área de saúde, ministro, né? Diz o Arlen Santiago que tem 12 anos que não tem aumento na tabela de do remuneração. SUS, na remuneração do SUS. Tem É 12 anos. Tem 12 anos que não se aumenta. Esse é o deputado Arlen Santiago, que é médico, né? Isso aí é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. Pois é. Mas então a área de saúde já está sacrificada, né? Está sacrificada. Assim, você tem vários hospitais filantrópicos com dívidas imensas. O governo estava estudando a possibilidade de soltar algum financiamento BNDES ou facilitar o pagamento das dívidas, fazer uma espécie de... Com essa situação financeira que o país está, econômica e financeira que o país está nela, provavelmente isso aí tudo virou miragem, não vai acontecer mais e a área da saúde vai ficar pior do que está. Deputado, vamos para mais um intervalo e o Cena Política volta daqui a pouco. Prossegue Cena Política debatendo o PMDB, o poder, a crise político-econômica do país. Deputado, o Eujácio até já tocou nesse ponto. O vice-presidente Michel Temer está na Rússia. Parece que até demorou, né? Parece que até providencialmente, né? Parece que até providencialmente, enquanto né? isso, o PMDB e o PSDB se entendem aí para o próximo conversando, né? governo. Assim. Você já foi ministro do Lula? Sim, fui. É deputado da base do governo. Sim. Você acredita que pode acontecer um impeachment da presidente e Michel Temer assumir a presidência da República? Poder pode, velho. Sim, mas está na iminência disso? Não, primeiro é o seguinte, isso é uma previsão constitucional. Isso não significaria golpe, não significaria... Isso está previsto constitucionalmente. Mas eu perguntei sobre a iminência. Não, agora, a iminência é outra história. Não existe ainda nenhuma denúncia feita oficialmente na Câmara, tem a do Hélio Bicudo, mas ela é vaga, por abstrata, exemplo, abstrata. Para afastar a presidente da República, teria que ter uma denúncia específica envolvendo a presidente. Se for, por exemplo, se ela vier do TCU, acolhendo a história das pedaladas e o governo fez uma maquiagem do orçamento, é por isso que nós chegamos aonde nós estamos. Aliás, a maquiagem foi no final do ano passado. A maquiagem. Lembra aquela? O governo não tomou nenhuma providência que devia ter tomado até as eleições. Mas é a maquiagem que todos os governos anteriores fizeram, né? Do PMDB, do PSDB. Não, mas só que tem que a situação estava ruim antes das eleições, ninguém admitiu. Aliás, julgaram por debaixo do tapete muita coisa para não ser falado, não é verdade? Até as eleições, com certeza. Por exemplo, a principal crítica que se faz à presidente é que ela mentiu. Ela fez o contrário. Quando ela assumiu o governo, ela começou a fazer o contrário do que ela explicitamente prometeu durante a campanha política. Agora, eu estou dizendo que esse não é um processo. Não existe ainda, e o presidente Eduardo Cunha, que é quem tem que receber e acolher ou não, não existe nada ainda objetivo, concreto. Claro que tem uma insatisfação geral no país. O Michel Temer diz que com 7% é difícil governar durante 3, 4 anos. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, que essa possibilidade é uma possibilidade dentro da democracia. Mas eu estou te dizendo que não existe ainda nenhuma denúncia objetiva, concreta, que aponte para que nós tenhamos que discutir, o Congresso tenha que decidir acerca do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Parece que o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, já está com o jogo marcado, né? Vai se apresentar o pedido do Hélio Bicudo,
Porque São vários pedidos. Foi um dos fundadores do PT, mas... São vários pedidos, sim. mas vingaria aquele que é do fundador do PT. O Hélio Couto, para ter uma questão assim, Ciro, isso é um negócio sintomática. complicado. Mas ele que Eu vou te falar rejeitaria... Mas pelo que eles estão dizendo, ele iria descartar todos os pedidos. Mas haveria alguém, esse aí que é a chave, que iria pedir um destaque para o do bicudo. Daí ia para o plenário. Que é forçado. E o plenário que eu quero te perguntar isso. Agora deixa eu te falar. As críticas, a fundamentação do pedido apresentado pelo Dr. Hélio Bicudo, tem 92 anos, é fundador do PT, uma figura honorável, respeitável, ela não tem nenhum fato objetivo, ela coloca a questão geral, assim, é como se o governo fosse incapaz de conduzir o país. Nós temos que ver, se a denúncia vier do TSE, atinge a chapa. Aí não poderia assumir nem o Temer, o Temer não assumiria. Seria um interregno aí, em 90 dias teria que ser convocada outra eleição. Provavelmente o presidente do Supremo assumiria, o presidente da Câmara? Não, o presidente da Câmara assumiria, né? Constitucionalmente, o presidente da Câmara. Se a denúncia vier do TSE, acontece isso. Se vier do TCU, não. O Temer não tem responsabilidade sobre os atos administrativos. Ele não é o poder, ele é visa a expectativa de poder. Então, assim, vai ser uma situação bem conturbada. Eu só, de certa forma, acho que isso tem que ser bem pensado, porque, infelizmente, uma coisa que eu acho que vai acontecer se as coisas caminharem no sentido do afastamento da presidente Dilma, eu só tenho uma preocupação, é que cada vez mais a democracia representativa vai ser afetada, vai começar a valer a democracia direta, ou seja, qualquer outro presidente que cometer erros administrativos, erros de contabilidade, com articulação política, problemas financeiros, qualquer presidente vai ficar o seguinte, o sujeito pode levar, mas ele pode ganhar, mas ele pode não levar. Ou você pode interromper esse jogo. Ele vai ser desalojado do poder. Ele pode ser desalojado. Você cria quase que uma cultura de que a eleição vai valer se o sujeito administrar se a pessoa bem. tiver a popularidade, se continuar popular, né? Então, por que a gente não implanta o parlamentarismo? No parlamentarismo é assim. Claro. No parlamentarismo, vai mal, um voto no parlamento de censura ao governo, se for majoritário, caiu o governo Troca todo. o gabinete. Todo. Sai o primeiro-ministro e todos os ministros. E se faz um outro arranjo político. O que eu acho é que está... então vamos adotar isso. Porque, assim, a gente sabe que o Brasil passou aí, nós tivemos 20 e tantos anos de ditadura, tivemos um afastamento do Collor, mas também houve uma denúncia objetiva. Lamentavelmente, foi o primeiro presidente eleito, mas nós tivemos uma denúncia objetiva. Então, assim, se acontecer isso, se surgir algum tipo de comprometimento objetivo, isso aí teria um curso normal. Mas eu estou chamando a atenção, o Brasil vai ficar com a marca internacional, porque não se cogita nos Estados Unidos em afastar um presidente da República, né? Então, nós tivemos um caso aí que eu me lembro, que é o Watergate, mas aí é o seguinte, o próprio presidente Nixon, ele renunciou, ele não tinha mais o que fazer. Ele seria caçado, inclusive com o apoio do Partido Republicano todo. Porque lá eles não admitem o que ele escondeu e acobertou, que é invadir um escritório político do adversário para poder bisbilhotar. Isso não existe. Né? Mas esse jogo político lá dentro da Câmara dos Deputados, já que a sistemática foi aquela que o Assis falou aí, já está tudo tratado. Não, apresenta, é rejeitado, aí... entra com projeto, isso que a imprensa está dizendo, né, Barroso? Isso que a imprensa Barroso, é o seguinte, olha, eu estou te falando assim como alguém que vive lá, que frequenta todos os grupos, que eu estou há 20 e tantos anos lá, eu estou te falando assim, por exemplo, dentro do PMDB, vamos pegar a bancada federal do PMDB, 60 e poucos deputados. Sim. Nesse movimento pró-impeachment aí tem 20, não é a maioria. Sabe? Agora, eu não sei quantos terão de outros partidos, sabe? Do PSDB, quantos terão. E outra coisa, o governo está julgando. Agora começou a fazer coisas que podem, inclusive, como diz aqui em Minas, dar na cabeça no futuro.
que é ganhar deputado nomeando um cargo assim, de sujeito que, sabe, eu sei lá... O Cruzeiro está jogando com os caras. Está né? julgando. O governo está aí, julgando. Que é uma tentativa de desgarrar, inclusive, deputados ou grupos de deputados atendendo esse tipo de pleito, que depois lá na frente pode dar outro escândalo de corrupção, de má conduta, ou de mal feito, como diz a presidente Dilma Rousseff. Agora, eu vou voltar à situação anterior, porque eu acho que é importante. Eu só vou lamentar o seguinte, é que a gente vai passar para o mundo uma impressão de imaturidade política muito grande, ainda que tenhamos que fazer isso, mas assim, o que vai passar para o mundo o desgaste é uma muito grande. Aliás, se falar desse negócio aí, dessa imaturidade, desse desgaste para o mundo, né? A gente já viu, esse filme vem se repetindo. Primeiro que você tem um ministro das Relações Exteriores que não é ministro das Relações Exteriores, porque desde o presidente Lula tem um sujeito que é o assessor para assuntos internacionais, é ele que dita a política internacional do Brasil. Recentemente, a presidente Dilma se recusou a ser hóspede da Casa Branca para depois, tempos depois, aceitar a ir outra vez. Quer dizer, são coisas que vão acontecendo que vai desgastando a nação, não é verdade? Né? Inclusive, por exemplo, esse rebaixamento também é uma coisa lastimável. Em 2008, o presidente Lula comemorou muito euforicamente que agora nós estamos carimbados como um país sério, um país responsável, que honra seus compromissos, inclusive os compromissos financeiros. E agora nós temos uma situação, aí eu não gosto quando falar, não, mas isso aí não vale nada, esse negócio da opinião da Standard & Poor's. Claro que é um problema grave, é um problema... Eu acho que o Brasil ainda está claudicando, nós temos que amadurecer a nossa democracia. Vamos ver os fatos que surgem. Agora, eu posso te dizer que essa história de que está tudo armado no bastidor, não. Não, tem Isso até uma não discussão. existiria lá. Não, isso não está desse jeito, não. Claro que tem desejo, tem desejo de pessoas da oposição. O seu partido não tende a caminhar essa linha de buscar o impeachment da presidente, não? O PMDB? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, para favorecer a entrada do Temer, não. Até porque é o seguinte, o Brasil vai viver uma situação ainda tão difícil, tão ruim, antes de melhorar, tem que piorar muito. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sei, por exemplo, de repente, será que seria interessante... O PMDB pegou um abacaxi? Não é sério o PMDB se desgastar tanto quanto o PT e sendo ainda acusado de ter promovido um golpe contra o PT. Foi um golpe do vice que fez uma urdidura nas sombras e conseguiu afastar a presidente da República. Mas quando o Temer não quis mais ser aquele coordenador político e tal, e etc., e deu uma saída assim meia estratégica, até depois de alguma coisa que aconteceu, por exemplo, com o governador de São Paulo, Servoranda em elogiá-lo e etc. e tal. Não houve algum movimento nesse sentido? Assim, primeiro é o seguinte, o Temer tentou ser um cara forte de poder na articulação política. Isso eu posso te falar porque eu vi relato dele. Por exemplo, ele assumiu um compromisso com um grupo de deputados ou com deputados e, de repente, isso era desfeito dentro do próprio palácio e ele ficava desmoralizado. Ele não tinha como ficar naquela posição, não. Independente da questão de que podia ser estratégico ou não, ele ter assumido essa posição de deixar a articulação política, como articulador político ele não estava com nada porque ele não tinha espaço para ser efetivo. Ou seja, ele não foi o garantidor das próprias negociações que ele promovia. Ele não conseguia. O governo não garantia as negociações que ele tentava efetivar. Muito bem, eu tenho de fazer mais um intervalo e nós voltamos daqui a pouco debatendo com o deputado Saraiva Felipe e com os jornalistas também, né? Cirantão, Eujácio Silva. Daqui a pouco. Deixa eu pedir para vocês, fazem um pouquinho também, pergunta para ele. De volta à cena política, nesse último bloco, debatendo a crise político-econômica e a relação disso tudo com o PMDB, com a presença aqui do deputado Saraiva Felipe, ex-ministro do Lula e deputado. Agora até o Lula está para ser indiciado e parece que também está crítico à presidente Dilma, tem colocado posições aí contrárias até ao atual governo. Nós temos esse ano
vamos pegar tudo assim para a gente colocar na mesa de discussão. Nós temos o ano que vem eleições municipais. Qual que é a sua análise sobre esse caldeirão? Você disse aquela hora lá dentro da sala que o caldeirão está quente lá em Brasília, né? Agora que eu recuperei a expressão que ele falou. É o caldeirão. É o caldeirão. Não é o caldeirão do Hulk, não. Lá é Eu quente. complementaria até a pergunta dele. Eu assisti uma entrevista do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, quando ele disse que estava na hora do Lula e o Fernando Henrique conversarem, porque eles são duas figuras notáveis, ex-presidentes notáveis, etc. Tal, porque se eles não conversarem, a situação fica muito difícil. É também essa a opinião da maioria do Congresso e vocês que estão lá vivendo o dia a dia da política? A minha opinião é que eles não vão conversar. O Fernando Henrique e o Lula não vão conversar. Acho que o Fernando Henrique já teria descartado essa possibilidade. O Fernando Henrique pode conversar com o Temer sobre soluções. Agora, o Fernando não vai, eles não vão conversar. São projetos antagônicos de poder. Não tem como o Fernando Henrique amaciar para o PT. O próprio Aécio, o Alckmin, o pessoal não vai aceitar. E o PT sabe que o núcleo de poder, o núcleo político armado para disputar o poder com eles, ainda é o PSDB. Deputado, o senhor já sentiu que o PT está se esvaindo nesse momento? Sim. Eu já sentiu isso? Dentro dessa pergunta do Assis, o senhor acha que o PT vai chegar enfraquecido na disputa do ano que vem, especialmente nas grandes cidades? Olha, em Minas Gerais nós estamos tendo até uma migração de prefeitos, alguns inclusive do PT vindo para o PMDB. O próprio Você consegue PT, em São Paulo em relação ao PSDB, né? Em relação ao PSDB. Sim. 20% dos prefeitos do PT de São Paulo estão se desfiliando, já se desfiliaram do partido. Eu vi esse levantamento na Câmara. Eu acho que vai chegar enfraquecido, sim. Desgastado pela crise econômica que está aí. Diz que a parte mais sensível, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então você vai ter aí problemas de corte de benefícios sociais. FIES, que era uma grande esperança da população jovem de entrar para a universidade, foi para o Beleléu. O Pronatec tem 1/3, não sei nem se tem algum orçamento, eu tenho que ver para o ano que vem. Minha Casa Minha Vida, vai ser Minha Casa Minha Ilusão, Meu Sonho, porque também não vai ter. Então eu acho que o PT vai chegar desgastado por isso, pela questão econômica, atingindo sobretudo a população mais pobre, que é o eleitorado do PT. Acho que o PT, essa questão de petrolão, de nomes importantes do partido, ser citado não é o problema, mas já inclusive com algumas pessoas já... Dois tesoureiros, né? Exatamente, em situação de já nas garras da justiça. Então eu acho que vai chegar muito desgastado, a previsão, e eu acho que não tem tempo, pelo contrário, não há tempo para que o partido se recomponha. Algumas lideranças do PT no município, eu vejo que, por exemplo, está pegando uma pessoa que tem mais chance de se eleger e filiando em outro partido, às vezes até no próprio PMDB, para ela disputar a prefeitura não pelo PT, embora seja um quadro ligado ao PT no município, ou ao PSC, ou um outro partido. Eu tenho visto, eu tenho assistido esse tipo de arranjo feito. A Estrela não está funcionando mais, a Estrela? Não, a Estrela está cadente. Então, dentro desse raciocínio municipalista aí que o senhor desceu de Brasília para cá, deputado, como é que o senhor vê a questão do PMDB na sucessão de Belo Horizonte? Haveria possibilidade de fazer uma análise para a gente sobre isso aí? Olha, o PMDB, o primeiro em termos de reforma política, ficou tudo praticamente igual. Inclusive podendo ter coligação na disputa proporcional, no caso do município, coligação para disputa de espaço de vereadores. O partido quer, e esse tem sido o discurso, quer ver se arranja um candidato para disputar aqui em Belo Horizonte. Nós achamos que há esse espaço. Claro que não o PMDB sozinho, mas dá para discutir com outros partidos e a gente ter candidatura própria aqui em Belo Horizonte. O PMDB está se preparando para não apenas coabitar o poder, como ele tem coabitado nos últimos
presidentes, das últimas... Se o PMDB pra fica tentar... Barroso, eu tenho uma previsão, eu estou no PMDB desde 1970 e poucos. Era MDB. MDB. Em 1980 virou PMDB. Eu acho que time que não joga, sabe, que não treina, que não joga, que não disputa, ele vai sendo esquecido. Aí sabe bem o Assir Antão. É verdade. Eu prevejo que o PMDB também, se omitir de disputas maiores, porque prefeitura é o partido que mais tem prefeitura Sim. no Brasil, é o PMDB. Eu digo é o poder Mas se maior. nós não tivermos candidato para governador do Estado, se nós não tivermos candidato para presidente da República, se ficarmos sempre nessa garupa do PT, já tivemos na garupa do PSDB, a Rita Camata disputou como vice do senador Zé Serra. Então, eu acho que a tendência do PMDB também é a população que tem ainda um lastro muito forte, porque o PMDB, com a redemocratização, isso ainda, cada vez a memória vai ficando mais distante. É verdade. E é possível que nós também nos tornemos um partido médio, um partido que não vai fazer tantos prefeitos. Nós temos que participar das Essa grandes... quantidade O que aconteceu com o PSDB em Belo Horizonte, né? Eu culpo isso até o próprio Aécio Neves, que não deixou o PSDB disputar a eleição em Belo Horizonte. O partido praticamente, nem vereador tinha outro dia. Agora que eles conseguiram recompor lá, acho que 2 ou 3 vereadores da tá com Câmara 3 Municipal de Belo agora. Horizonte. O senhor é a favor dessa quantidade de partidos que existe no Brasil? Não, eu sou contra. Eu sou contra. Aí parece que vai ter uma limitação nesse projeto que está sendo votado, por exemplo, que vão participar de debates partidos que tiverem pelo menos 9 deputados, já elimina... 9 deputados. 9 deputados federais. Isso aí já elimina uma quantidade e você acaba com essa história de partido de aluguel. Eu fui presidente do PMDB, isso é doloroso. Sabe, o sujeito vem, né, porque podia coligar com você, mas ver o que vocês podem... Claro, a gente nunca pede dinheiro para ele, assim. É sempre para o partido. Só podia ver quanto é que vocês vão poder ajudar. Vão poder ajudar, porque nós temos... partido. Porque nós temos que ajudar os vereadores. E foi assim que surgiu o mensalão, né? Porque de alguma forma, o PTB foi também se aliar ao PT em algumas, inclusive em Belo Horizonte, não é verdade? E aí surgiu aquela história do dinheiro, dos 20 milhões que o PT tinha que repassar para o PTB, e que surgiu aí o problema do mensalão, porque o Roberto Jefferson, como presidente nacional do PTB, reclamava o dinheiro que não era pago. Só 4, recebeu só 4, cadê o aí resto? Pronto, cadê o resto? Ô, deputado, o nosso horário aí está terminando, mas só em síntese, para coroar isso aí, no seu entender, então, esse impeachment da presidente Dilma não vai ser tão fácil lá dentro do parlamento, não? Não vai ser, não. Fácil não vai ser, não. Não vai ser fácil, não. Essa carta não está marcada, não? Não está marcada, não. É óbvio que nós estamos aí num processo de evolução, de denúncia, de averiguação, de não sei o quê. Se surgir um fato objetivo, somado à crise toda que nós temos no país... Ele pode encaminhar para Pode caminhar, mas eu estou te falando que isso ainda não é hegemônico no Congresso Nacional, não. Eu só E sinto Lula tem falta de fôlego uma para figura. 2018? Com essas denúncias todas? Me desculpe. Assim. Eu vou te falar uma coisa. Se, por exemplo, suponhamos que o processo fosse precipitado, o Temer assumisse aí a presidência da República num quadro dificílimo, porque ninguém vai fazer milagre. Quando vocês perguntam para mim, como é que vai resolver isso aí? Vai resolver a trancos e barrancos. Não vai ter fórmula. Ninguém tem fórmula. A fórmula tem que abranger a política, a economia, a administração pública. Então é um negócio complicado. Mas eu acho que, suponhamos, a situação ainda vai piorar antes de melhorar. Eu lamento que a gente trabalha para não piorar, ninguém quer, nem para a gente, nem para a população como um todo. Mas o ex-presidente, muito simples, foi um golpe, o PMDB urdiu um golpe, o Temer assumiu a presidência da República, provavelmente se a presidente Dilma tivesse continuado no poder, a situação não teria se agravado tanto, sobretudo para a população mais pobre. Então eu acho que nós temos que pensar, eu acho que vale a pena. E cada um tem que dar a sua contribuição, aí também não entra só o jogo político, não. Nós encalacramos num buraco e não tem jeito. Todo mundo vai ter que dar uma contribuição. Eu acho que nós, muito mais do que a população. Então aí o Lula pode até sobreviver para 18? Poderia falar, olha, eu não teria chegado aonde chegou, atingindo, sobretudo, a população tão pobre. Acho que aí ele poderia até ter fôlego. É uma impressão minha, uma análise minha. Então eu acho que
A gente tem que contribuir, mas temos que esperar aí maturar esse quadro político sem precipitação. Deputado, agradecer nunca muito, agradeço novamente a sua presença. Eu, Jasso Silva e a Cirantal e Cena Política agradece principalmente a você e volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.